Oi! Hoje é a resenha do conto O Japonês de Olhos Redondos, de Zulmira Ribeiro Tavares. Dois amigos praticamente se encontram todos os domingos para um almoço e, claro, servir de bate-papo ao longo do dia. Este convida o dono da casa, trata o outro como seu informante. É um cara que sabe das coisas e, na verdade, ele gosta de demonstrar que sabe de tudo, que é um sujeito muito esperto, antenado e que percebe o óbvio. Aquele que convida o amigo sempre acha que ele exagera um pouco. E é o caso aqui desta situação, porque enquanto eles estão ali almoçando, eles percebem que do outro lado da rua o vizinho teve o seu muro caído, derrubado por uma pequena enchente que aconteceu ali no córrego próximo às duas casas. E o informante encasqueta que o vizinho é um japonês. O problema é que, a olhos vistos, o vizinho não é um japonês. Mas como fazer o outro entender isso? O amigo informante. Bom, mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. O Japonês de Olhos Redondos foi publicado por Zulmira Ribeiro Tavares em 1982. E essa autora nacional, que publicou cerca de 10 livros entre romance e contos, é a típica autora que não é conhecida do grande público. E se você der uma passada pelos títulos de suas obras, realmente não há nada chamativo, conhecido, mas isso é típico da nossa literatura, como já vimos muitas vezes aqui entre os autores selecionados nessa antologia de contos. É muita gente que escreve bem, com qualidade, mas a gente nem desconfiava que existia. Alguns críticos da obra da Ribeiro Tavares dizem que ela possui uma narrativa objetiva e disciplinada. São aquelas palavras chavões que se colocam por aí, né? Mas se a gente for reparar, pelo menos aqui nesse texto, realmente é isso, porque se trata realmente de uma objetividade e uma disciplina ali na figura desse personagem chamado de informante pelo protagonista aqui da história, que é o narrador em primeira pessoa do conto. Realmente ele é um pensador, um filósofo bem irritante, né? Porque ele é um cabeça dura que quer comprovar a sua teoria do japonês que está presente ali na frente. E como um pequeno spoiler, né? A gente pode dizer que ele encasqueta que o cara é um japonês, mesmo que as evidências não comprovem isso, porque ele desconfia que o cara é um espião. Sim, a coisa é maluca por si só, mas é como toca o barco aqui o conto. No começo, quando a gente começa a ler, a gente percebe, parece que o cara está falando uma coisa meio sem sentido, né? Se a gente se basear pelo protagonista, né? Está só contradizendo, poxa, não faz sentido o que você está dizendo. Mas a coisa vai piorando mais e mais. Quando ele começa a dar mais exemplos, tentando provar a sua teoria que o cara ali da frente é um japonês, a coisa vai ficando pior, pior e pior. Mas claro, muito engraçado. Minha avaliação do conto. Eu preciso confessar, quando eu comecei a leitura, eu não achava que seria um texto engraçado. Nas primeiras vezes que o informante ficava dizendo, o fulano ali da frente é um japonês, eu achava até um pouco maçante o ritmo da história. Mas aos poucos, quando o absurdo vai se configurando mais evidente, porque no começo a gente fica duvidando se realmente o cara, o sujeito lá na frente, do outro lado da rua, é um japonês ou não. Mas as evidências vão aparecendo aos montes, que de fato o cara não é um japonês. E aí sim o texto vai ficando cada vez mais engraçado e bastante interessante. E a luta também, ali do dono da casa, ele não é nominado, né? Mas a luta que ele tem para tentar convencer o amigo, e ele sabe que o amigo é assim, um cabeça dura,
que é difícil de convencer do contrário, mas a gente vai se afeiçoando ao protagonista narrador de que ele está realmente numa sinuca de bico e que talvez não haja maneiras de mudar aquela situação. E é nesse ponto que sim, o texto da Tavares fica bastante atraente e convidativo para você continuar a leitura, porque no final das contas, depois de um certo momento que você vê o absurdo da situação, você quer saber como que ela vai terminar. Para falar a verdade, não há um grande desfecho diferente do ritmo que já acontece desde lá do começo. Ele praticamente termina na mesma toada, não há uma reviravolta, não há nenhuma surpresa ao final. Mas mesmo assim é interessante. As últimas falas ali do narrador dão um desfecho bem eficiente para o texto, que confirma o que ele já havia até exposto um pouco antes, mas não se fica redundante, não fica uma repetição. Não, ele fica um ponto final bem consciente de que aquele seu amigo que ele chama de informante não tem jeito. E também não deixa de ser uma crítica às pessoas que são influenciadas por outras, por verdadeiros malucos. Porque sim, às vezes pessoas que parecem sensatas, parecem inteligentes, aculturadas, na verdade são grandes idiotas que não sabem o que estão dizendo, mesmo que eles tentem provar com teorias, filosofias baratas ou qualquer coisa parecida. Na verdade é uma crítica ao barco furado, que é a teimosia de muitas pessoas, que às vezes a gente até quer bem e confia na opinião delas. Enfim, por ser um texto que realmente ele vai crescendo no absurdo, justamente por causa do absurdo, né? Eu atribuo para o japonês de olhos redondos de Zumira Ribeiro Tavares 5 asteriscos. Bom, é isso. Com essa resenha de hoje a gente termina a trinca desta semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Semana que vem, na segunda-feira, começamos mais 3. Enquanto isso, confira aqui do lado dicas de outros projetos de contos aqui do Montado de Livros. E até mais.